Cumprimento a igreja com a graça e paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria primeiramente de estar agradecendo a oportunidade aos pastores fundadores, aos pastores da igreja, pela oportunidade de estarmos meditando e honrando o nome do Senhor, amém? Gostaria de ler com os irmãos em Salmo 51, versículo 10 ao versículo 12. A palavra do Senhor nos diz: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-te a alegria da tua salvação e sustém em mim um espírito voluntário. Vamos todos ler novamente a segunda parte do versículo 11? E não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Os irmãos podem sentar louvando o nome do Senhor, amém? Aleluia. Tem um hino antigo, irmãos, do Espírito Santo. Eu gostaria de estar louvando esse hino, depois a gente vai estar meditando a palavra, amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Aleluia, Jesus. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Aleluia, Jesus. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, o Espírito Santo já está aqui, irmão, amém? Deus está operando aqui, o Espírito Santo, desde que começou o culto, ele já está operando em nossos corações. Então vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Hoje nós estamos num culto de ensino, mas um culto de ensino muito bonito, um culto de ensino que nós podemos ver sobre o altar, sobre o fogo no altar. Quando nós falamos em Levíticos 6:13, a palavra do Senhor nos fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então nós podemos ver a palavra continuamente, nós podemos ver a palavra não se apagará. É o objetivo do Senhor desde a criação dos céus e da terra, ter comunhão com nós, ter comunhão através do Espírito Santo, através da santidade e realmente da glória do Senhor. Ele queria que o fogo não se apagasse. Desde Adão e Eva, desde quando Deus criou o homem, desde o começo da criação, Deus ele queria ter a comunhão através do fogo do Espírito Santo. E nós podemos ver também em Levíticos 6:24, que nos diz: saiu fogo de diante do Senhor, e todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Quando nós podemos ver esse versículo em Levíticos 9:24, nós vemos que o fogo saiu diante do Senhor. O fogo não sai do ministério, o fogo não sai de um membro que ministra a palavra, o fogo não sai realmente de nós, mas ele vem do trono do Senhor. E nós podemos ver que saiu diante do Senhor e todo o povo caiu diante das suas faces. Por quê? Porque a glória do Senhor, quando ela enche a casa, nós não podemos nem ficar em pé, porque a glória do Senhor realmente é algo estrondoso. Nós podemos ver que realmente tudo isso que nós recebemos é pela graça. Não depende de nós, não provém de nós. Mas como que o mundo trata isso? Nós que somos cristãos, nós que estamos na casa do Senhor, nós que estamos aqui em comunhão, nós podemos ter esse livre acesso. Como que o mundo trata isso? O mundo fala que realmente o pecado não existe, que você pode viver da maneira que você quer viver. Ele trata o pecado, ele trata realmente os pensamentos, realmente de qualquer maneira. Você pode viver de qualquer maneira. Mas isso realmente, da nossa visão cristã da palavra, nós entendemos que o fogo ele não se pode apagar do altar. Aleluia, e nós vamos estar Jesus. meditando realmente qual é o significado de fogo de apagar no altar. E realmente eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, conforme nós lemos em Salmo 51, no versículo 11, né? Nós podemos ver aqui Davi, né? Davi era o rei, ele era o rei de Israel.
Ele era uma pessoa que ele tinha conquistado muitas coisas na vida dele. Mas aqui no versículo 11, o que ele nos diz? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele podia ter dito, né, não tira de mim o reino, não tira de mim, né, realmente os bens materiais, mas o que ele disse? Ele disse, não retira de mim o teu Espírito. Para nós entendermos realmente o impacto que realmente Deus tem nas nossas vidas, para nós clamarmos também, Senhor, não retire de nós o teu Espírito. Nós precisamos entender a história de Davi. Nós precisamos entender o que Davi viveu. Então nós podemos ver que num chamado, né, quando Davi foi consagrado, 1 Samuel 16:13, a palavra do Senhor nos diz, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então quando Davi foi consagrado, quando Davi teve seu chamado, desde aquele dia ele começou a ter comunhão. Nós podemos ver o chamado de Davi, que ele começou esquecido pelo pai. Ele era o mais novo, ele estava ali no campo, né? E que quando Samuel veio ungir os irmãos, onde Davi estava? Ele não estava ali presente. Por quê? Porque Deus não estava olhando o coração. Quando Davi escolheu realmente Davi, a própria palavra do Senhor nos diz, o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. O chamado de Davi já foi diferente. O nosso chamado como cristão também nós somos diferentes, porque pela graça e misericórdia do Senhor, Deus não olhou realmente a nossa vida de pecado, Deus não olhou realmente o nosso passado, mas Ele olhou o nosso coração. Ele viu que nós aceitamos a palavra e hoje, pela misericórdia e graça, nós estamos aqui. Aleluia! Mesmo que o mundo talvez não te aceitou, mas o Senhor Ele te aceita. Hoje o Senhor Ele não está olhando a sua aparência, mas Ele está olhando o seu coração. Deus hoje Ele realmente tem também um chamado na sua vida. E no chamado de Davi, ele começou realmente com a parte do louvor, né, a parte musical, que a própria palavra nos diz em 1 Samuel 16:23, Davi tomava a harpa e então Saul sentia alivio e o espírito mau se retirava. Nós podemos ver que Davi foi consagrado rei, mas ele não foi já diretamente para governar, ele não foi diretamente para o reinado. Ele teve um processo, Deus trabalhou na vida dele. E Davi, quando ele foi chamado para ministrar para o rei que estava governando Israel naquela época, que era Saul. E Saul estava sendo atormentado. Por quê? Porque quando Deus decidiu ungir Davi, Saul também já estava fugindo dos propósitos do Senhor. Então havia um espírito maligno que atormentava Saul. E quando Deus chamou Davi, qual foi o primeiro chamado? Os primeiros chamados que ele fez foi realmente ministrar diante de um rei. Então ele ali sendo um jovem, né? Imagina você um jovem ali ministrando diante do rei, você já ter sido né, chamado para ser rei, mas você estava ministrando diante do rei que caiu, diante do rei que estava ali realmente afastado da presença do Senhor e sendo atormentado por espíritos malignos. Então esse jovem ungido foi servir realmente diante desse rei, o rei Saul, que o Espírito Santo havia se retirado dele, né? E Davi começou a entender que a vitória dele não dependia dele. Quando ele foi realmente diante de Golias, em 1 Samuel 17, a própria palavra nos diz, nos versículos 45 e 47, eu venho em ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi pela sua própria força, ele não foi pela sua própria capacidade. Quando realmente Golias estava desafiando Israel, quando Golias estava falando que realmente não havia realmente vitória para Israel, ele foi pela autoridade que havia no nome do Senhor. Então ele começou a confiar, realmente entender que a sua força não estava nele, a sua força estava no Espírito Santo de Deus, que estava na vida dele. E mesmo diante de tanta perseguição, conforme Deus começou a trabalhar na vida de Davi, conforme Deus começou realmente a ter um ministério na vida de Davi, Davi começou a ser perseguido. Nós podemos ver em 1 Samuel 24 que Davi ele optou a não atacar Saul. A própria palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel 24:6, não estenda eu minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Então nós podemos ver algo realmente que somente o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém. Muitas vezes você é caluniado, muitas vezes você é perseguido, muitas vezes alguém do seu trabalho vem diante de ti, mas você fala, Senhor, a batalha é sua, eu não vou perseguir com a minha própria força. Esse é o entendimento que o Espírito Santo estava dando sobre a vida de Davi. E Davi recebeu também uma promessa. Nós podemos ver aqui em 2 Samuel 7:16, que a palavra do Senhor nos diz, né? Deus disse para Davi, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre.
teu trono será firmado para sempre. Então nós podemos ver, a igreja ela é consequência, a igreja ela é hoje realmente do que Deus tinha prometido na vida. Até hoje nós podemos ver na linhagem de Jesus que veio através de Davi. Então imagina um jovem, né, que tinha tanta unção, um jovem aqui que realmente foi escolhido, não pela sua aparência, não pela sua força. Os seus irmãos tinham muito mais capacidade, tinham muito mais forças para ir talvez numa guerra, para ser um rei, para ser chamado pelo Senhor. Mas Deus escolheu Davi porque Davi tinha um coração sincero. Deus escolheu Davi porque Davi realmente estava nos propósitos do Senhor. Mas aqui nós podemos ver algo, irmãos, que eu gostaria de comentar com os irmãos. E é bem pertinente com esse tema. Nós podemos ver que depois de todas essas bênçãos, depois de todas essas vitórias, Davi, ele na verdade, ele parou um tempo, né? Ele chegou, ele estava governando diante de Israel, e a palavra do Senhor nos diz que no tempo de guerra, os reis deveriam ir para a guerra. Mas no tempo de guerra, Davi estava ali, né? Realmente aguardando realmente as decisões, e realmente ele decidiu cometer um ato de adultério, e esse ato de adultério começou realmente a levar ele a cometer outros pecados. Então a palavra do Senhor nos diz que realmente Davi estava, estava olhando pela janela e viu, né, Betsaba, e vendo Betsaba ele realmente mandou chamar. Ele cometeu adultério, e cometendo adultério, ele vendo a consequência do seu próprio pecado, ele mandou matar o esposo, né, Betsaba. Então nós podemos ver que realmente a própria palavra do Senhor nos diz, né, em 2 Samuel 11:27, porém essa coisa que Davi fizera pareceu mal diante dos olhos do Senhor. Então quando nós cometemos o pecado, e é isso que é importante nós entendermos aqui nessa noite, o fogo que estava no altar da vida de Davi começou a se apagar. O fogo que estava ali realmente através do chamado do Espírito Santo que Deus tinha sobre Davi, começou a se apagar. Ele teve tantos momentos, se nós olharmos no começo da vida dele, do chamado, o momento de unção, ele não era mais capacitado. Ali na corte, ministrando diante do rei, ele não era realmente um jovem, né, realmente que tinha, né, a capacidade muitas vezes de estar diante do rei, mas ele estava ali ministrando. A vitória sobre Golias, a vida que ele propôs sobre Saul, e a promessa que Deus fez sobre a aliança eterna sobre Davi, tudo isso foi por causa do Espírito Santo, tudo isso foi por causa que Deus tinha propósito na vida dele. Mas quando Davi decidiu pecar contra o Senhor, a própria palavra do Senhor nos diz que isso não pareceu bem diante dos olhos do Senhor. Então, o que Deus fez? Deus mandou chamar um profeta, esse profeta Natan, para realmente chegar diante de Davi, e o profeta não chegou e falou, eis que te digo, você está em pecado. O profeta contou uma história. E essa história, ele deixou Davi mesmo julgar. Ele falou assim, em vez de o profeta chegar e falar assim, ó, você está em pecado, você está vivendo isso, você está vivendo aquilo, você cometeu adultério, você cometeu, né, mandou matar o esposo da pessoa que você cometeu adultério. Ele falou assim, eu vou te contar uma história, eu quero que você julgue essa história. E Davi, realmente, na hora que ele ouviu aquela história, né, realmente ele falou assim, que seja feita justiça. Muitas vezes, irmãos, nós separamos o pecado na vida dos outros irmãos, nós separamos pecados na vida de familiares, nós separamos pecados, muitas vezes, em pessoas que estão próximas do nosso lado, mas nós não olhamos para os nossos próprios pecados. Muitas vezes Deus tem que levantar profetas, como levantou Natan, realmente para chegar diante de Davi e contar essa história para nós. E contar realmente que nós precisamos consertar o nosso altar diante do Senhor. Nós não temos que justificar e falar, Senhor, mas meu pai e minha mãe não servem ao Senhor, mas meu esposo não serve ao Senhor, mas meus filhos não querem servir o caminho do Senhor. Deus está chamando nós para chegarmos realmente e confessarmos o nosso pecado diante do Senhor. Quando nós realmente somos confrontados pela palavra, a palavra ela vem para limpar o nosso altar. Da mesma maneira que Davi estava passando por um momento ali, que ele estava esquecendo do caminho do Senhor, ele foi confrontado pela palavra do Senhor para ele não seguir o caminho que Saul seguiu. Os dois não eram rei, Davi e Saul eram rei, os dois governavam sobre Israel. Mas qual que é a diferença entre Davi e Saul, irmãos? Qual que é a diferença entre a decisão que Davi decidiu e qual que é a decisão de Saul? Nós podemos ver que Saul, ele foi advertido também por várias maneiras, ele foi advertido por várias vezes, mas mesmo assim ele persistiu e ele acabou realmente não querendo voltar para o caminho do Senhor. Mas aqui em Davi, nós podemos ver que Davi, ele teve um outro comportamento.
Quando realmente ele foi confrontado, né, por Natan, ele sentiu realmente o peso ali, realmente, que Deus estava falando com ele. E muitas vezes Deus tem que falar conosco, irmãos. Muitas vezes Deus tem que falar. Deus tem que levantar muitas vezes profetas, muitas vezes como Natan. Deus precisa levantar essas pessoas, porque a própria palavra do Senhor nos diz, é pela misericórdia e graça que nós estamos aqui. Se Deus não levanta um profeta, se Deus não levanta uma pessoa muitas vezes para falar, olha, você está em pecado, você precisa voltar para o caminho do Senhor, muitas vezes isso vai deixar nós cada dia mais e mais distante. Nós vamos estar como Davi. Davi, mesmo com tudo que ele viveu, com tudo que ele passou, mesmo assim, ele ainda estava pouco a pouco se distanciando do Senhor. E ele estava vivendo uma vida normal. Ele não estava vivendo uma vida de arrependimento. Deus precisou levantar realmente um profeta para falar realmente, para ele voltar para os caminhos do Senhor. Então, quando nós podemos ver realmente que Davi realmente ele fala, né? Não retires de mim o teu espírito, é porque ele entendeu, ele ministrava diante de Saul. Ele, sendo um jovem ali, ele lembrou da época quando ele ministrava diante de Saul e falou, olha, já ministrei diante de uma pessoa que caiu, eu já ministrei diante de uma pessoa que estava em pecado, eu já ministrei diante de uma pessoa que estava sendo atormentada pelo inimigo. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus nos dá a oportunidade hoje, Deus nos dá a oportunidade nesse momento. Muitas vezes nosso coração ele permanece duro, muitas vezes nosso coração permanece realmente, muitas vezes não se quebranta diante da presença do Senhor. Mas Deus ele nos chama para realmente buscarmos o Senhor em espírito e verdade. Nós não podemos brincar, irmãos, nós não podemos brincar com realmente a palavra do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele realmente nos chama para nós buscarmos a cada dia mais e mais. Aleluia, Jesus. E quando nós vemos, irmão, que ele realmente clamou, o que ele diz? Renove em mim o espírito reto. Muitas vezes nós estamos vivendo, nós estamos diante da presença do Senhor e nós não estamos realmente sendo sinceros diante do Senhor. Os irmãos, né, realmente sabem, a gente pode viver uma vida realmente de pecado, a gente pode viver uma vida de engano para a igreja. Eu posso viver uma vida de engano diante do pastor, eu posso viver uma vida de engano até para a minha família, mas o Espírito Santo conhece o nosso coração. Quando ele disse, renove em mim um espírito reto, é realmente porque nós precisamos ter um coração sincero diante do Senhor. Nós precisamos entender que realmente o pecado ele não está oculto diante da presença do Senhor. A palavra nos diz ali em Salmo 51, 10, 3 palavras: transgressão, iniquidade e pecado. Realmente o verdadeiro arrependimento, ele não negocia diante do Senhor. O verdadeiro arrependimento, ele não tenta amenizar o que nós fazemos de errado diante da presença do Senhor. O verdadeiro arrependimento, nós chegamos diante da presença do Senhor e falamos em espírito e em verdade: Senhor, eu fiz isso, eu pequei. Nós não precisamos confessar diante muitas vezes dos irmãos. Deus ele conhece o seu coração, mas diante do Senhor nós não podemos esconder. Quando nós vemos aqui que a palavra do Senhor nos diz em Salmo 51, 7, purifica-me com sopro e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Quando Deus ele quer transformar, quando Deus ele quer mudar a nossa vida, ele não quer mudar a nossa vida parcialmente, ele não quer mudar a nossa vida somente de aparências. Nós não temos que viver o Evangelho somente realmente para agradar, ou somente para transparecer uma imagem bonita diante da igreja. Aleluia, mas ele quer Jesus. realmente que nós ficamos mais alto do que a neve, né? Como aquele hino nos diz. Então nós realmente entendemos que Davi ele teve um comportamento muito diferente de Saul. Saul tentou negar, Saul tentou falar realmente que ele não era, né, culpado, e que ele não ia realmente escutar as palavras, né? Muitas vezes ele escutava parcialmente as palavras que os profetas tentavam falar para ele. Mas aqui nesse exemplo nós vemos realmente a sinceridade de Davi diante do Senhor. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz em Salmo 51, 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Quando nós vemos essa transformação que Davi teve, ele não foi simplesmente uma transformação para ele ficar realmente tranquilo, de boa ali de novo no reinado e não fazer nada para o Senhor. Nós vemos uma transformação que ele mesmo diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti te converterão.
nós podemos ver que Davi, ele fez um compromisso diante do Senhor. Ele falou: Senhor, o meu altar está destruído, o meu altar realmente está longe do Senhor, está em cinzas, como nós podemos ver realmente que o fogo não pode se apagar no altar. Mas ele realmente falou assim: se o Senhor me purificar, se o Senhor me tornar mais branco do que neve, eu ensinarei aos transgressores o teu caminho. Nosso propósito como cristão, irmão, nosso propósito como no Evangelho é realmente pregar a palavra. Quando nós vemos esse versículo, né, que nós vamos ensinar realmente os caminhos do Senhor, é o que nós realmente temos que buscar. Nós temos que buscar a santidade para que o Senhor realmente possa nos capacitar pelo Espírito Santo de pregar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, né, conforme nós lemos no começo: não lances-me fora da tua presença e não tires de mim o teu Espírito. Então nós podemos ver aqui que o maior temor de Davi não era, como eu falei no começo, né, não era realmente perder o que ele tinha conquistado. Se nós imaginarmos ali um jovem que começou, ele batalhou, conquistou o reinado ali, ele devia ter muitos, né, bens materiais, mas o maior medo que ele tinha era ser lançado fora da presença do Senhor. O maior medo que ele tinha era realmente que o Espírito Santo o abandonasse, vendo realmente o que pode acontecer como consequência do pecado. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele tem realmente um propósito. Em Ezequiel 36, 27, a palavra nos tem uma palavra profética, né, que se cumpre nos dias de hoje. Porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andes os meus estatutos. Então Deus, ele fez ali uma aliança em Ezequiel 36, 27. Nessa aliança ele fez uma promessa que nos dias de hoje nós estamos vendo se cumprir. Que o Espírito Santo, ele está presente em nossas vidas. Aleluia. É uma promessa que está se cumprindo. Então, quando nós entendemos que o Espírito Santo faz parte de uma promessa, faz parte de uma aliança, nós não podemos quebrar essa aliança. Nós vemos aqui em Efésios 4, versículo 30, que a palavra do Senhor nos diz: não entristeçais o Espírito de Deus, na quais estáis selado para o dia da redenção. Então, quando nós vemos realmente no começo da pregação que nós vemos em Levíticos, nós vemos que realmente Deus, ele tem como se fosse um altar em nossas vidas. O Espírito Santo, ele representa o fogo. O Espírito Santo representa o fogo que habita em nós, e o altar é o nosso coração. Quando nós entendemos que se o Espírito Santo é o fogo e nosso coração é o altar, o Espírito Santo, ele queima em nossas vidas para nós termos santidade. O Espírito Santo, ele queima em nossas vidas para nós separarmos do mundo. O Espírito Santo, ele queima em nossas vidas para que nós possamos realmente cada dia mais e mais sermos santificados. Isso é através de uma aliança, isso é através de uma promessa. E a própria palavra do Senhor nos diz: se nós não devemos entristecer o Espírito Santo, então realmente o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é um objeto, não é somente uma força, mas ele é uma pessoa que habita pela presença do Senhor e habita na nossa vida. Então nós realmente entendemos que como é que nós iremos apagar o fogo do Senhor que está no nosso coração, que está no nosso altar? É através realmente do ato de entristecer o Espírito Santo. Muitas vezes, aquele ato, né, de você muitas vezes viver mais conforme os pensamentos do mundo, você aceitar mais os pensamentos do mundo do que a palavra do Senhor nos ensina, isso é entristecer o Espírito Santo. E você, muitas vezes, você não alimentar através da palavra, não alimentar através da oração, isso quer dizer que você não está colocando lenha no seu altar. Você não está realmente buscando o Espírito Santo na sua vida. E isso realmente tem uma consequência. Se nós não vigiarmos, nós vamos extinguir o Espírito Santo. Então nós temos que ter um cuidado, porque a nossa salvação, ela depende da nossa comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que entender que realmente nós somos selados, né, conforme nesse versículo nos fala: pois quais foram selados para o dia da redenção. Por que nós estamos aqui, irmãos? Por que nós estamos buscando o Senhor? Por que nós estamos aqui na igreja, clamando, realmente crendo na salvação? Porque nós fomos chamados para o dia da redenção. Nós fomos chamados realmente para realmente um dia estar presente diante do Senhor para sempre e sempre. Então, se nós somos selados com o Espírito Santo para estarmos diante da presença do Senhor, nós temos que entender que nós não podemos perder essa comunhão com o Espírito Santo. Quantas pessoas perdem a salvação? Quantos jovens muitas vezes perdem a salvação? Quantas vezes muitas vezes pessoas que estavam aqui dentro da igreja conosco perdem a salvação? Por quê? Porque ela vai deixando o pecado pouco a pouco entrando na vida. Nós podemos ter um comportamento ou como Saul teve, ou como Davi teve. Nós podemos ver que o comportamento ele foi totalmente diferente entre o que Saul e o que Davi teve. Saul não reconheceu o seu pecado.
Saul não reconheceu que ele precisava voltar para a presença do Senhor. Davi ele reconheceu. Os dois pecaram, a própria palavra do Senhor nos diz que todo aquele que peca, ele realmente acaba se afastando da presença do Senhor. Mas nós temos que entender que Davi, ele teve um comportamento totalmente diferente de Saul. E nós temos que ter esse comportamento dia após dia. A nossa comunhão, o fogo no altar, que representa a presença do Senhor, ela tem que ser alimentada dia após dia. E nós podemos ver também, para concluir, eu gostaria de falar um versículo de Êxodo 33:15, que Moisés nos diz, né, nesse versículo: se a tua presença não for comigo, nós não iremos partir daqui. Então nós temos que dizer o mesmo, dia após dia, nós temos que dizer o mesmo, realmente buscando o Senhor. Se eu for viver a minha vida e se o Senhor não estiver comigo, eu não vou viver realmente fora dos teus propósitos. Nós temos que ter essa decisão. Nós temos que realmente buscar o Senhor dia após dia, porque realmente nós sabemos que o fim ele está cada vez mais próximo. Nós vemos a cada dia mais e mais os valores bíblicos, os valores realmente dos pensamentos cristãos sendo abandonados e sendo cada vez mais escarnecidos. O que realmente nós sabemos e entendemos como fé está sendo questionado pelo mundo. Mas quando entendemos realmente que o Espírito Santo habita em nós, e quando entendemos realmente que o fogo não pode se apagar ao altar, nós temos que clamar, exatamente como Salmos 51:12, que fala: torna-me dar a alegria da tua salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós podemos ver que realmente, se nós não tivermos espírito voluntário para buscar o Senhor, se nós não tivermos um espírito que clama dia após dia, se nós não tivermos um espírito que quer realmente buscar o Senhor, nós perdemos a alegria da salvação. E quando começamos a perder a alegria da salvação, nós mesmos começamos a questionar: será que realmente eu vou buscar o Senhor? Será que realmente eu vou continuar buscando a Deus? Então, realmente, essa alegria da salvação é a presença do Senhor. Essa alegria realmente que nós entendemos espiritualmente, o que Deus tem preparado para nós, é através do Espírito Santo, é através do fogo que não pode se apagar. Nós temos que entender isso, irmãos, porque senão, se nós não entendemos, o inimigo ele vai tentar minar a palavra que Deus tem para nós. Hoje, o que nós mais temos é informação. Se nós pararmos para pensar até realmente com o advento, né, da inteligência artificial, para a questão do acesso à informação, não era para o mundo estar numa situação melhor, mas nós vemos que o mundo está numa decadência de mal para pior. Crianças muitas vezes até matando o pai, crianças, né, muitas vezes brigando dentro de escola, matando outras crianças, a violência se aumentando a cada dia mais e mais. Mas tudo isso é bíblico, tudo isso estava na palavra. Realmente Deus disse que os últimos tempos seriam difíceis. Então nós temos que entender que realmente tudo que é pregado, tudo que é falado, tudo que é ministrado diante do altar do Senhor é realmente para o nosso bem, é para a nossa salvação. Nós temos que buscar realmente a vontade do Senhor e permanecer diante da vontade do Senhor. E nessa noite realmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar ministrando essa palavra e deixar realmente esse último versículo, né, de Êxodo 33:15. Se a presença do Senhor não for conosco, nós não podemos continuar, nós temos que continuar buscando dia após dia a presença do Senhor. Assim, agradeço a oportunidade. Aleluia.